Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e este aqui é o Que História é Essa, um canal de comentários na área de política, educação e também cultura e entretenimento. E hoje nós vamos voltar a falar um pouco de política, depois de alguns desvios de minha parte aqui, de algumas brincadeiras e também de ter comentado bastante sobre a situação da educação nesses momentos de transição do ensino à distância. E qual que será o tema de hoje? Nós vamos falar de Antifa, do antifascismo enquanto bandeira e enquanto movimento. Então fique comigo depois da vinheta para mais informações. Bom, como qualquer novo termo ou novo tema colocado pela mídia, pelas notícias, ele pode ficar um pouco confuso, né? Você vai receber informações de todos os lados, acaba pesquisando, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, e parece que ninguém está na mesma página. E mesmo assim, a gente acaba fazendo uma coisa muito errada quando a gente está conhecendo um tema, a gente se posiciona. Como assim? Primeiro você precisa conhecer uma coisa antes de você decidir se você gosta ou não dela. E antes de dizer, por exemplo, o que é o Antifa, o antifascismo, o movimento antifascismo e os antifascistas, né, as pessoas que propelam e propagam as suas ideias, as pessoas já são impelidas, já são convidadas a dizer sua opinião. Então é muito comum que você ouça pessoas perguntando se você gosta ou não do Antifa, se você é a favor ou contra o Antifa, antes de sequer definir quem são os antifas, os antifascistas, tá? E isso é o que eu pretendo fazer nesse vídeo, dar uma definição, e eu vou falar da onde eu tirei essa definição, que isso é muito importante. Às vezes a pessoa vem com uma opinião e você não sabe de onde é que ela tirou. E aí você pode, se você quiser, que ninguém é obrigado a ter que meter juízo em tudo, dizer se você é a favor ou contra o Antifa, os movimentos antifascistas que estão aí no cenário brasileiro atualmente. Bom, começando pelo princípio, Antifa, né? Ele ficou famoso porque no último fim de semana nós vimos torcidas organizadas, ou pelo menos uma parte das torcidas organizadas, não é que foi a Gaviões da Fiel, não é que foi a Independente, é uma parte da Gaviões, uma parte da Independente, que se diz Antifa, que se diz antifascista, tá? Isso existe aqui no Brasil, esses núcleos antifascistas mais modernos, e também nos Estados Unidos é muito comum você ouvir essa abreviação, Antifa, né? Geralmente ele vem em oposição ao alt-right, né? Então a nova direita seria o alt-right e o novo movimento de esquerda seria o Antifa, né? Pelo menos em termos bem grosseiros seria isso, né? Em matéria de movimento social, você tem um novo movimento na direita, o alt-right, e à esquerda você teria esse movimento chamado de Antifa. Mas indo para além das aparências de que é uma manifestação, que é um grupo de pessoas que se manifesta, e tentando entrar na definição do que seria o Antifa. Como o próprio termo diz, é um movimento contra o fascismo, então ele menos se define sobre as ideias que ele carrega e mais sobre as ideias que ele pretende combater. Então, para a gente entender o que é o antifascista, a pessoa lá e o movimento que está se organizando aqui no Brasil, ou vem se organizando nos últimos anos, a gente precisa saber o que eles entendem por fascismo, tá? E isso parece uma coisa muito óbvia, mas está longe de ser óbvia quando a gente vê a qualidade do debate político colocado nas redes sociais e na televisão até mesmo, né, na grande mídia. Então, o antifascista, ele é contra o fascismo. Esses movimentos, então, do fim de semana, eles eram contra o fascismo e eles colocavam faixas também pela democracia. A visão de fascismo, ela pode ser colocada em alguns eixos, né? O primeiro seria o eixo histórico, então o fascismo histórico. O que é o fascismo histórico? É o regime do Benito Mussolini organizado na Itália, porque é ele que dá o nome de Fatio, de fascismo, né? Que é um regime que ele é corporativista, né? Então você tem a organização do Estado e da população em partes, onde cada um tem que fazer a sua parte, né? Um regime de colaboração de classes, então ricos e pobres, eles trabalham juntos, a burguesia trabalha a sua parte, o proletariado faz a sua parte e assim por diante. Então cada classe social tem uma função corporativista dentro do corpo, né, do fascismo. Então não é um regime contra-capitalista, por exemplo, ele admite o capitalismo, ele admite a livre concorrência dentro de alguns termos.
Dentro do fascismo há o dirigismo estatal, ou seja, as empresas não são estatizadas, o governo não vai tomar controle das empresas, não vai tomar a propriedade de ninguém, mas ele dirige, ele vai montar planos econômicos, por assim dizer. Então há uma interferência estatal, porém não total, como seria no caso do comunismo. Então o fascismo italiano ele fez isso. Outra coisa, no fascismo italiano, aconteceu na década de 20 e 30, né? Você tem a mobilização de símbolos nacionais, né? Então eles são nacionalistas, isso é muito importante, e também a mobilização da fé católica. Há uma aliança com a Igreja Católica em torno dos símbolos religiosos. Então a pátria, a Deus, e, claro, a cereja do bolo, que é o culto ao grande líder, il Duce, né? Que era o Benito Mussolini. Então o fascismo seria esse fenômeno que aconteceu na Itália com essas características específicas que aconteceram lá. E envolve o fato da Itália estar querendo se desenvolver e não se considerar uma nação totalmente desenvolvida por ter sido oprimida pelas outras nações, então é um plano de desenvolvimento. E também envolve o uso de milícias armadas, ou seja, de pessoas armadas para pressionar uma minoria armada, belicista, uma minoria violenta, que vai derrubar o Estado para que o grande líder assuma e execute tudo isso que eu falei para vocês. Um plano nacional, um plano corporativista, com dirigismo estatal, e que busca o desenvolvimento da nação, né? E uma ideia de nacionalismo, de que aquela nação ela tem um direito, por assim dizer, de se desenvolver. E numa primeira acepção, seria fascista todo mundo que se aproxima, ou melhor, seria fascista só aquilo. Essa seria a dirigência histórica. Então, por exemplo, chamar qualquer coisa de fascista hoje, numa perspectiva histórica, não faria tanto sentido, porque o fascismo é aquele movimento ali. E no máximo você pode dizer que existiam outros fascismos ali, como o movimento internacional na Europa, em outros países que adotaram regimes similares, como a própria Alemanha. Se fala muito da Alemanha e do Hitler como exemplo de totalitarismo, mas o Hitler, na verdade, ele não inovou em nada, porque ele pega uma ideologia geográfica do espaço vital, por assim dizer, da pureza da raça ariana e todas aquelas coisas, que são ideias recicladas, e essa ideia de um regime autoritário, nacionalista, de um regime dirigista estatal, de uma comungão de classes, isso tudo ele já pega do Mussolini, pronto. Então não tem nenhuma originalidade no nazismo, tanto que a gente fala de nazifascismo, por assim dizer, né? Ele só vai pegar essa estrutura totalitária fascista e acrescentar o elemento da raça numa economia muito mais forte do que a Itália, né? Que é a Alemanha. Bom, então fascismo, a gente fala desses regimes europeus ali daquela época que colocam em crise o modelo estatal. Esse é o fascismo. Tem uma outra forma de você definir o que é fascismo, que são os regimes que parecem aquele. Ele pode ser tanto lá da década de 30 na Europa, como pode ser nos dias de hoje no Brasil. E quais seriam esses elementos? Então seriam esses regimes ali autoritários, esses regimes que usam a força para se permanecer, que mobilizam instrumentos nacionais e que buscam a comunhão das classes. Veja, isso aqui é muito importante, porque às vezes falam que a esquerda é fascista. A esquerda pode ser muitas coisas, mas não é fascista, porque um dos princípios do fascismo, tanto histórico quanto mais genérico, é a união das classes em torno do grande líder, do ideal nacional. A esquerda muitas vezes não é nacionalista, porque ela prega a luta dos trabalhadores no mundo inteiro, mesmo que leve à reconstrução de regimes autoritários, e ela não é de comunhão de classes, porque ela prega que uma classe é superior, que é a classe dos trabalhadores, tanto que ela prega a luta de classes, né? Ela fala que os trabalhadores estão em conflito com a burguesia. E isso não cabe no fascismo. No fascismo todos têm que se unir para um ideal maior, né? Isso é interessante até porque às vezes uma pessoa comum, ela acaba carregando isso no discurso, né? Por que na democracia as pessoas brigam? Por que não todo mundo se junta pelo ideal maior? Isso é uma retórica fascista, né? Em um certo termo, pelo menos uma parte dela. Então a gente pode ter esse exemplo histórico e esse exemplo mais generalista que pode se aplicar em várias realidades. Ainda assim você tem que lembrar, você tem que se remeter àquele exemplo. Mas mesmo assim não é tão simples, porque tão importante quanto você entender como se enxerga o fascismo é a leitura que se faz da construção, ou seja, por que acontecem regimes fascistas. Então a gente concorda que o fascismo é isso, né? E eu vou repetir várias vezes para entrar na sua cabeça se você não usar essa palavra para tudo. É o nacionalismo, é o regime corporativista de comungão entre as classes, é o dirigismo estatal, ainda que se permita a iniciativa privada, ainda que se estimule as empresas a crescer, né?
E é um plano de desenvolvimento nacional e de culto ao grande líder, né? E para ter culto ao grande líder, você tem que manipular os meios de comunicação em massa. Na década de 30, a grande novidade era o cinema e o rádio, e hoje em dia são as redes sociais. Por isso que tanto se fala em fake news, por exemplo. Guarde isso, né? Então, o novo fascista, ele teria que ter uma vantagem em relação aos líderes de antes. Ele teria que ter uma nova direção dos meios de comunicação em massa. Então, tome nota disso para você ver os seus juízos de valor, né? Mas voltando, né? Por que o fascismo acontece e por que o movimento antifa ele vai ser tão plural? O movimento antifa brasileiro, pegando o nosso exemplo, ele vai olhar para o nosso governo, ou pelo menos para a pessoa e para as pessoas próximas ao núcleo central. No caso, a pessoa Jair Messias Bolsonaro, os seus filhos e uma parte radical do PSL. E veja que há um racha dentre eles. Então não é o governo federal, é a pessoa Jair Messias Bolsonaro e as pessoas mais próximas dele que ele não demitiu ainda, né? São seus filhos, pessoas que ele não pode demitir, e alguns apoiadores mais radicais do PSL e partidos espalhados pelo Brasil, pessoas que devotam o seu apoio ao líder, né? Alguns comunicadores, como por exemplo o canal Terça Alguma Coisa, não vale a pena falar agora, e outros que acabam circulando o seu apoio ou não ao líder carismático, né? Só que claramente o fascismo, se existe de Bolsonaro, ele não é um fascismo prático. Você pode compreender o fascismo não só como um governo cristalizado, ou seja, um regime fascista, e o Brasil não é um regime fascista, o Brasil é um regime democrático, está em crise, é verdade, mas não é um regime fascista, como um movimento fascista, ou seja, uma tentativa de criar um governo fascista, ou pelo menos de ideias fascistas ali no poder. Então, esse movimento antifa, ele enxerga na pessoa ali do Bolsonaro e seus pessoas mais próximas, um movimento fascista. Está se criando e se motivando ideias fascistas, de nacionalismo, de corporativismo, de uso da religião, de um meio de uso de comunicação em massa para manipular as pessoas, de culto ao grande líder. E também de milícias armadas, ou seja, de apoiadores dispostos à violência, né? Talvez o maior exemplo disso seja a hostilidade que eles têm em relação aos meios de imprensa. Os apoiadores dele parecem sempre dispostos a antagonizar com a imprensa. E você encontra imagens disso facilmente e de como eles falam que é a extrema imprensa, né? Mas voltando aqui, porque isso tudo é discutível, você pode olhar para tudo isso e falar, não é um movimento fascista, porque governo fascista realmente não existe, né? Mas se existe um movimento ou não é outra história. Voltando aos antifas, eles olham então para aquilo e falam isso é um fascismo, mas tem dois grandes motivos pelos quais pode acontecer um movimento fascista. Existe a leitura de esquerda, certo? Existem antifas de esquerda, nem todos são de esquerda. Preste atenção nisso. O antifa de esquerda, o antifa marxista, ele acredita que o fascismo é uma reinvenção do capitalismo, ou pelo menos uma estratégia desesperada do capitalismo, na sua fase imperialista, que era a leitura do Lenin, ou mesmo uma degeneração do capitalismo. Nesse caso, o que acontece? A burguesia, que seria a classe dominante, ela vê-se ameaçada pelas classes populares, pelos movimentos sociais, pela esquerda, então ela apoia, né, um carinha ali que vai fazer o trabalho sujo. Esse carinha ele vai perseguir os movimentos sociais, ele vai atacar os meios de imprensa. Então, numa leitura marxista, o fascista, na verdade, é um fantoche da grande burguesia. Então, nos livros de história que adotam essa retórica mais marxista, e são a maioria, né? Acho que é por isso que muita gente da direita fica revoltada, porque muitos livros de história realmente têm esse defeito. Eles têm uma visão muito simplificada do fenômeno fascista. Vamos falar que é uma degeneração do capitalismo. O capitalismo está desesperado, está vendo a esquerda crescer, e no caso da década de 30 você tinha a União Soviética crescendo, você tinha a crise da Bolsa, os países capitalistas indo à falência e a União Soviética crescendo. Então é meio que uma estratégia desesperada para não perder pessoas para o movimento socialista. Então essa é a leitura de esquerda. E é por isso que a principal bandeira do movimento antifa é aquela bandeira preta e a bandeira vermelha, né? Eu vou até colocar a imagem. São os anarquistas e são os socialistas. Esses dois grupos, eles buscam a criação de uma sociedade sem classes, uma sociedade onde os trabalhadores não são oprimidos. Então o que eles fazem? Eles impedem a ascensão de um movimento totalitário fascista para impedir que a burguesia oprima, então, a classe trabalhadora. Então é meio que um movimento contra golpe, né? Seria essa a ideia do antifa de esquerda. O antifa de esquerda está
defendendo a esquerda de um líder que está sendo usado pela burguesia para atacar a esquerda. É por isso que o antifa de esquerda vai falar, olha, a prova que o Bolsonaro é fascista é que ele odeia o PT, que ele fala que tem que metralhar a petralhada, e ele fala isso mesmo, né? Isso é muito esquisito. Você tem que parar para pensar um pouco enquanto é esquisito um líder falar que tem que metralhar, mesmo que seja de brincadeira, a oposição. Isso é muito estranho, deve levantar uma lebre, né? E de quanto ele incita mesmo para cima da imprensa, de chamar de extrema imprensa, os principais meios de comunicação e etc. Então, a leitura dos antifas é isso. O fascismo, ele está se mostrando porque ele está mostrando a sua aura persecutória em relação à esquerda, aos seus meios violentos, e também o uso das polícias militares para oprimir a classe mais pobre, a classe trabalhadora. Então, na leitura dos antifas de esquerda, você vê o fenômeno fascista pelo uso das forças militares para oprimir os movimentos sociais. Você vê que a polícia militar se comporta muito diferente com uma manifestação voltada para a esquerda, mesmo antes do vandalismo, tá? Mesmo antes de qualquer outra coisa. A polícia militar se comporta muito diferente também quando está na favela, quando está numa comunidade, do que quando está num bairro mais chique, né? Lidando com pessoas de outra classe. Então, vendo a forma como a polícia militar funciona, vendo todas as ideias do governo central, os antifas de esquerda vão falar, e essa é a prova de que é o fascismo. Mas existe uma outra leitura antifa. O movimento antifa ele também é formado por social-democratas e por liberais, por pessoas que apoiam o capitalismo, que apoiam a democracia liberal que nós conhecemos e que acham que o fascismo ele é uma degeneração de um sistema que é essencialmente bom. Ou seja, o antifa mais à direita, ou antifa mais ao centro, por assim dizer, ele tem a ideia de que Bolsonaro e seus cúmplices, de que a atuação errada da polícia, de que todos esses fenômenos que a gente está vendo e está achando muito esquisito, e se você não acha esquisito o que está acontecendo, você está vivendo em outra realidade, esses fenômenos são uma degeneração de um sistema que está doente, é uma doença moral, ou seja, a gente precisa tirar essas pessoas, tirar algumas certas ideias ali, nem que seja através do debate, que seja do enfrentamento, do protesto pacífico, para que volte à democracia. Então há uma vertente liberal do antifascismo que quer regenerar a nossa democracia. Já os antifas, eles estão na defensiva, os antifas mais à esquerda. Então você tem essas duas coisas. Um quer proteger as forças populares, as classes dos trabalhadores e acredita que o fascismo é uma outra face do capitalismo. Enquanto outros antifas vão falar, não, o fascismo ele tá aqui, mas ele pode ir embora e o capitalismo pode continuar na boa. Então não tem só gente extremista de esquerda entre os antifas, não tem só agitadores, por assim dizer, não tem só vândalos, né? É um movimento plural, que ele se apropria de várias ideias de outras vertentes políticas e que a sua definição defende do que a gente enxerga como fascismo e de como eles enxergam o fascismo. Então, na verdade, você pode ser antifa e não sabe. Você que olha para essa situação e fala, nosso regime está doente, tem pessoas que estão fazendo uma distorção do que deveriam ser as instituições, esse regime é violento, desnecessariamente nacionalista, há uma manipulação dos meios de comunicação em massa, e todas aquelas características que eu coloquei do fascismo, e ele precisa ser regenerado. Isso é ser antifa, por exemplo, né? E, claro, aquela retórica mais à esquerda. Isso aqui, essa é a face perversa do capitalismo. Isso sempre acontece. Então, o antifa de esquerda, existe esse pensamento, ele não só quer derrubar os fascistas, mas também, logo depois, assim que limpar a barra, levar a revolução de fato, né? Então eles contra-atacam para depois atacarem e levarem a revolução socialista dos trabalhadores. Bom, essa é uma explicação bastante generalista. Se você quiser uma coisa mais completa, eu vou deixar a indicação que você procure Dicionário de Política do Norberto Bobbio, certo? Existem cópias disponíveis, por assim dizer, se você procurar uma certa sigla de 3 letras, né? Ali na sequência do nome você vai encontrar esse livro facilmente disposto, mas é claro, se você encontrar para comprar, melhor ainda, porque ele é um ótimo acessório para resolver qualquer discussão. E aí você procura o termo antifascista e o termo fascismo, você vai aprender muito, eu garanto. A única falha desse livro é que ele não adapta para os dias de hoje, ele parou nos anos 70, e quando ele fala antifascismo nos dias de hoje, ele está falando de um mundo onde ainda tinha a União Soviética, né? Então o antifascista daquela época, ele defendia não só a derrubada dos fascistas, mas também que esses fascistas são perigosos para o Estado da União Soviética. Então é bem complicado, você vai precisar fazer uma adaptação da leitura do Bobbio. Ainda assim, é melhor do que qualquer coisa que você vai encontrar na internet definindo o termo antifascista. Indico também o canal Meteoro, que fez uma
um ótimo vídeo sobre o tema, mas é claro, dependo de vocês aí para colaborarem no debate. Se quiserem escrever alguma coisa nos comentários, sintam-se livres. E se gostam desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever, deixar o seu curtir. E até a próxima.